Vamos escutar hoje o psicólogo Domênico Ur, que também é mestre e doutor pela USP, professor da Universidade Federal de Goiás, esquizoanalista e esquizodramatista, membro do Instituto Gregório Barenglite, autor do livro Psicologia Política e Esquizoanálise, e possui experiência de trabalho com grupos e instituições na universidade e na área social. Em maio de 2019, no Instituto Pichon Rivière, tivemos a oportunidade de receber o Domênico promovendo o curso que se chamou Esquizoanálise e Esquizodrama, Dispositivos Clínico-Políticos para Autonomia e Resistência. Domênico irá nos apresentar, conversar conosco sobre o seu referencial teórico, num primeiro momento. No segundo momento, ele nos trará a sua percepção da importância do trabalho de grupos em tempos de pandemia. E na terceira e última parte, nos trará como a perspectiva grupal analisa o atual cenário de polarização social e extremismos. Agradeço muito o convite, é uma honra estar com vocês no Instituto Pichon Rivière. E minha formação enquanto psicólogo de grupos e instituições partiu, né, já desde a graduação com a professora Maria Inês Assumpção Fernandes da USP, no qual aprendi muito os conceitos, né, e a técnica do Pichon Rivière e do René Caes. E o Pichon, para mim, é importante até hoje, né, porque toda essa perspectiva grupal, a função organizadora psíquica grupal da tarefa, a relação entre cognições e afetos e a noção de emergentes no Pichon abre uma perspectiva muito interessante para uma psicologia social da diferença. E o René Caes também é importante porque traz conceitos como o aparelho psico-grupal, a ideologia, os mitos e a utopia nas instituições, e também instaura uma espécie de uma psicanálise de pluralidade, né? Hoje eu venho trabalhando mais com a esquizoanálise e o esquizodrama. A formação como psicólogo de grupos e instituições partiu desde a graduação com a professora doutora Maria Inês Assumpção Fernandes da USP, no qual aprendi com ela conceitos e técnica do Pichon Rivière e do René Caes. E o Pichon, para mim, é uma referência importante até hoje, principalmente, né, alguns conceitos como a noção de tarefa, como função organizadora psíquica grupal, a relação entre cognição e afetos, e a noção de emergentes, que abre uma perspectiva de uma psicologia social da diferença. René Caes também é importante, mas não trabalho tanto com ele, mas é um autor muito original, né, com conceitos como aparelho psíquico grupal, e investiga algo como a ideologia, os mitos e a utopia nas instituições, que também é um referencial interessante. Hoje eu venho trabalhando mais com a esquizoanálise e o esquizodrama. Como todos sabem, né, a esquizoanálise foi criada pelo Deleuze e Guattari, também é reconhecida como filosofia da diferença, e utiliza como inspiração ontológica e também como forma de cartografar os distintos diagramas, as máquinas sociais e os fluxos desejantes, e sempre num compromisso ético-político com o projeto da autonomia, a produção desejante e a potencialização da vida. Já o esquizodrama, ele foi criado pelo Gregório Barenglite, um ucraniano argentino mineiro hoje, né? E ele afirma o seguinte: se a esquizoanálise é a arte de criar conceitos, o esquizodrama é a arte de criar máquinas e dispositivos, seja de intervenção, reflexão e reinvenção do mundo. O esquizodrama dramatiza os conceitos da esquizoanálise e, através de sua experimentação, desenvolve um campo de praxis, inúmeras clínicas e saberes que incitam a produção de encontros e desvios, estando comprometido com a mudança e a potencialização e a transformação. O que é interessante é que o esquizodrama não se restringe ao setting do pequeno grupo, né, como o Pichon colocava, né, às vezes o grupo terá até 20 integrantes, mas atua a partir de enquadres móveis, em diferentes espaços, podendo ser tanto o consultório privado a uma praça pública,
seja com um único indivíduo ou com uma multidão de 100 pessoas, né? Bom, então, eu sou apaixonado pela prática de grupo e vejo que o grupo é muito importante, a psicologia de grupo, principalmente nesse contexto de pandemia e isolamento social no qual vivemos hoje. Porque o que eu vejo como um risco para as psicoterapias individuais em períodos de neoliberalismo é um grande recentramento no eu. Ou seja, né, com esse período de isolamento, a gente vê que muitas psicoterapias tratam o sujeito num reforço da lógica do eu, numa espécie de uma reterritorialização no ego, que a gente até pode chamar de egotização, isto é, né, as forças do ego direcionadas de forma centrípeta ao eu, né? Então, o grupo pode desterritorializar isso, porque catalisa processos de espelho, de descentramento do eu, e coloca o indivíduo em cena, intensificando os afetos, performatizando situações, deslocando a percepção de uma mirada individual para uma perspectiva áptica, nessa dimensão áptica que o Deleuze teoriza, como uma conjugação do olhar a uma dimensão tátil que faz o trânsito do indivíduo à multidão. E é de se ressaltar, né, que as clínicas grupais vêm passando por um grande desenvolvimento nas técnicas e nas formas de condução. Por exemplo, no esquizodrama, não utilizamos apenas os recursos verbais pautados nos processos da consciência, mas também trabalhamos com a dramatização e práticas do teatro, muito referenciadas em Antonin Artaud e Peter Brook. Trabalhamos com a expressão corporal, na qual a gente utiliza técnicas derivadas da psicoterapia corporal do Reich e da bioenergética do Lowen, e também trabalhamos com técnicas de alteração da consciência, resultantes, por exemplo, da transianálise do Lapasade. Então, creio eu que as práticas grupais são muito importantes e combatem essa lógica narcisista, individualista e tenta, de certa forma, refazer esse laço social que se encontra esgarçado. Mas não só no âmbito do consultório, não só no âmbito técnico, né? Creio eu que as práticas grupais, a perspectiva grupalista, nos permite ter um olhar mais ampliado da sociedade do que vivemos hoje, né? Então, esse esquema que está no fundo, né, é um modelo de uma cartografia psicopolítica dos posicionamentos dos coletivos sociais, né? Então, para quem já conhece a teoria pichoniana, vai ver ali que, de certa forma, né, uma adaptação do Pichon com alguns conceitos do Bion, né? Então, vocês percebem que é um esquema que trabalha a relação cognição, afeto e contexto, né? Contexto vivido, e quando os afetos adquirem um funcionamento mais sofisticado, desenvolvem-se atividades que podem levar o coletivo à tarefa, né? Ou seja, a progressão e a posição do grupo de trabalho, levando um deslocamento diagonal para a esquerda. Mas, por outro lado, quando as ansiedades transbordam e a afetividade se torna mais primitiva, pode haver um bloqueio e paralisia do pensamento, que faz com que o grupo se mova para a direita, ali para a posição de pressuposto básico, né? Aí o segundo esquema, então esse esquema, esse primeiro, né, baseado no Pichon, aí o segundo esquema é uma reformulação do anterior, articulado à esquizoanálise e à psicologia política. Então, a ideia, né, a proposta que possa ajudar para visibilizar o cenário que vivemos, né, o mecanismo é semelhante ao esquema anterior, mas há um gradiente de variação das modalidades de progressão e regressão coletiva entre os distintos momentos do grupo, né? Então, a relação cognição e afetos vai ser tomada pelo seu potencial de produção e antiprodução grupal. Os afetos continuam sendo determinantes para as operações do pensamento e a conduta do grupo, né? Então, por exemplo, os afetos considerados negativos, como a tristeza, podem fazer com que a ação do coletivo se despotencialize, gerando modalidades de paralisia ou regressão coletiva, indo do grupo serial, passando pelo polarizado, chegando até o grupo extremista, que seria o mais primitivo, né? Já os afetos considerados positivos, como a alegria, isso no sentido de Spinoza, podem potencializar as capacidades e o pensamento do coletivo, fazendo com que se desloque no vetor a diagonal à esquerda, constituindo-se como um grupo de trabalho. Esse movimento, mais amparado na potência da realização do que no poder da submissão, é uma modalidade de progressão coletiva,
Então, nele há uma praxis que produz relações de cooperação e abertura à diferença, ao invés de competição e intolerância. E o grupo pode se posicionar ainda mais à esquerda, quanto mais solidário for, atualizando uma lógica comunitarista, de autogestão, com diminuição da hierarquia das relações de dominância social. Por isso que o vetor de forças direcionado à esquerda refere-se à potência e o vetor à direita chamamos de poder. Já na próxima figura, o próximo esquema, que seria o cenário psicopolítico brasileiro, infelizmente não se refere a essa progressão coletiva, porque a expressão da crise, do desamparo e a sensação de anomia fazem com que haja um transbordamento afetivo e uma certa precariedade cognitiva que necessitam de uma contenção de urgência. Assim, a fixação no dogma e nas posições dicotômicas faz com que os coletivos sociais transitem para a diagonal à direita, não no grupo serial, mas ultrapassando-o, situando-se no grupo polarizado. Por isso que as posições fundamentalistas e conservadoras se difundiram com tal magnitude, pois cumprem uma função psicopolítica de regulação. Dessa forma, o que a gente vê no país é uma grande polarização social que faz com que a sociedade fique dividida, fraturada. Há uma prevalência de um discurso binário, afetos exacerbados, antagonismos e combate ao outro, considerado como inimigo. Por outro lado, ainda não se chegou a uma divisão radical, a ponto que nos situemos no grupo extremista. Então, nesse sentido, nosso grande desafio da psicologia é como fazer, a partir de nossos dispositivos teóricos de intervenção, com que a sociedade brasileira transite do grupo polarizado para a diagonal esquerda, para o grupo de trabalho, no movimento que alcance ao menos o grupo de trabalho, visto que o grupo comunitário ainda é uma utopia ativa, bastante longe de ser alcançada. Obviamente, percebemos que a ação, a conscientização, da difusão da informação, por mais que sejam necessários, não são suficientes. Por isso que a importância da criação de dispositivos clínico-políticos que manejem os afetos, os investimentos desejantes e as formações imaginárias, que acabam mantendo as pessoas, os coletivos, no desamparo, na crise ou nessa adesão a dogmas fundamentalistas e conservadores. Assim, defendemos, conjuntamente com o Instituto Pichon, a elaboração de dispositivos grupais que estejam comprometidos com esses processos de diálogo, mediação e construção de uma cultura de paz e convivência, e que atuem, obviamente, não como uma nova moral, mas sim na produção e potencialização da vida e dos coletivos sociais, no autêntico exercício de autoanálise e autogestão. E então, Domênico, muito obrigada assim, por toda essa rica exposição, que certamente esses elementos que nos trouxesse, se fôssemos esmiuçar, teríamos muitas coisas para conversar, né? Mas obrigada por ter nos trazido em tão pouco tempo e de uma forma tão clara este caminho, né? A inter-relação, a interpenetração entre os grupos, as instituições e o nosso momento social. Agradecemos muito a tua participação e certamente gostaríamos de contar contigo em muitos momentos no futuro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.